maravilhoso. Pode observar, se você estiver muito agitado, muito agitada, pode observar que durante a oração o seu coração vai se aquietando, a mente vai se abrandando. Deus e Pai Todo-Poderoso, maravilhoso, grande, justo, eterno, perdoador. O Senhor perdoa. E só estamos aqui pelo perdão do Senhor. Graças nós te damos, Senhor, pelo perdão, por este dia que o Senhor está nos dando de presente. O Senhor está nos presenteando nesta manhã com mais um dia de vida. Oh, poderoso e bendito Senhor da glória, aquele que nos fez, aquele que nos mantém, aquele que nos sustenta. E se por acaso tropeçarmos e cairmos, o Senhor nos levanta. As mãos do Senhor estão sempre estendidas para todos nós. Gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Se eu passasse a minha vida de joelhos em agradecimento, eu não conseguiria te agradecer por tudo que o Senhor faz. O Senhor é bom. Bom é o Senhor. Aceita-nos nesta manhã como adoradores do Senhor. Somos falhos, somos. Às vezes não sabemos como nos comportar na tua santíssima presença. Perdoa-nos, ensina-nos, ó Deus. Senhor, se há alguma coisa que vem nos separando de Ti, qualquer coisa, retira da nossa vida. Dá-nos discernimento. Fala conosco. Afasta de nós, Senhor, a mentira, os mentirosos, os aduladores. Esta é minha oração por mim e por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Muito bom dia a vocês que estão chegando. Eu tenho ficado feliz porque tem aumentado consideravelmente o número de pessoas cultuando a Deus conosco, ao vivo, tanto pelo aplicativo que você baixa aí nas lojas Play Store, quanto pelo Facebook, né, tem aumentado o número. No YouTube tem aumentado muito o número de pessoas que estão assistindo, que estão, né, participando dos nossos cultos. Isso alegra o nosso coração, porque nosso trabalho, que é proclamar o Evangelho, vem dando resultado, né? Nosso trabalho é um trabalho chamado, tecnicamente, né, de apologético. O que é esse negócio aí?
é combater a mentira, combater seitas, heresias, esse é o trabalho. Combater as falsas igrejas. Este é o trabalho que eu tenho convicção que o Senhor Deus determinou que eu faça. E eu venho fazendo há 23, 24 anos, eu não marco muito bem esse negócio de data, né? Mas eu tenho combatido, tenho falado contra seitas, heresias, falsas igrejas, falsos pastores, falsas denominações, falsos milagres. Esse é o trabalho. Então isso é apologética, tá? Mas não esquecendo nunca de pregar o Evangelho, apesar de que isto é pregar o Evangelho, mas esclarecendo dúvidas, né? E pregando a Bíblia. E hoje eu vou falar de comprar e não levar. Já aconteceu com você alguma vez? Comigo já, viu? Não tão severa como aconteceu com essa pessoa. Mas comigo já aconteceu de ir aqui no mercado aí pertinho, que aqui eu vou a pé, e fazer a compra, tal, ir para o caixa, pagar, virar as costas e ir embora. Né? Eu comprei a piquititica, tal. Mas depois no caminho fala, mas cadê a sacola? Não tem sacola nenhuma aqui. Aí volta lá. Isso acontece. A gente passa na vida, mesmo na nossa caminhada com Cristo. Porque não é porque a gente caminha com Cristo que nada de ruim vai acontecer para a gente. Tem gente que tem isso na cabeça. Porque tem gente que foi ensinada assim. Você caminha com o nosso Senhor e vai dar tudo certo. Não é verdade. A gente não pode se esquecer que nós vivemos num mundo onde o maligno jaz nele. A gente já falou disso semana retrasada, acho. Então a gente precisa ter na nossa mente que a gente vai passar por constrangimento, por dor. Infelizmente, nós vamos passar. Isso é um negócio que a gente chama de inevitável. Um dia ou outro vai acontecer. Mas a conversa aqui não é se isso vai acontecer, não vai acontecer, já aconteceu, está acontecendo. A conversa aqui é a seguinte: o que a gente faz com isso? Com isso o quê? Com essas situações que a vida coloca para a gente. O que a gente faz? A gente aprende alguma coisa, a gente cresce, ou a gente simplesmente passa por ela, por essa dor, por esse constrangimento, e a gente sai do mesmo jeito, apenas um pouquinho mais frios, cínicos e amargurados. Muitas vezes também a gente entra e sai das situações assim. Então eu quero convidar você para você abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 23. Se você puder abrir a Bíblia, abra, porque é extremamente interessante você acompanhar isso na Bíblia.
Lucas capítulo 23, versículos do 26 ao 31. Eu vou ler aqui com vocês. Você conhece essa passagem, mas eu tenho certeza que não é uma passagem que você lê muito. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene. Cirene, para nós aqui, é um apito, né? Um som que chama atenção, né? Mas é uma cidade, Cirene. Por causa disso que o nome desse Simão era Simão de Cirene, que estava chegando do campo e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chores por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Que passagem, não? Que coisa chocante é isso que Jesus falou. E aí, lendo esse texto aqui, comecei a pensar, né? Hoje, ter filhos é um negócio difícil. Dificílimo. Muito difícil. E comecei a pensar em Jesus falando, né, para as montanhas, né, caiam sobre nós. Jesus falando para as colinas, cubram-nos. Quer dizer, nos matem, nos enterrem. Eu comecei a pensar numa opção de coisas, né? Meu Deus, isso é um negócio terrível. E o Simão de Cirene foi forçado a carregar a cruz. Eu só quero que você entenda bem esta passagem, né? Porque tem gente que lê e fala: olha, esses soldados eram tão bonzinhos, né? Fizeram um favor para Jesus. Não, calma, não é nada, não fizeram favor nenhum para Jesus, né? Tem tantas coisas para a gente imaginar aqui, mas eu imagino que eles estavam com pressa de terminar rápido aquela tarefa que foi imposta a eles de crucificarem Jesus, e Jesus não estava conseguindo carregar a cruz, e aí eles usaram uma lei romana, né, que quando o condenado não conseguia caminhar ou carregar alguma coisa, podia se pedir para qualquer pessoa ali para ajudar o condenado. Isso era uma lei.
carregar o fardo ou até carregar o condenado. No caso de Jesus, Simão teve que carregar o fardo que estava imposto a Jesus, que era a cruz. E aí eu fico pensando também, né? Quando eu leio, eu fico imaginando as coisas. Eu acho que você também é assim, né? Simão, ele não estava querendo fazer isso. Ora, o texto mesmo diz que ele estava vindo do campo. Quer dizer, ele estava vindo do trabalho aquela hora. Ele devia estar cansado. Ele estava vindo para a cidade. Ele tinha ido fazer alguma coisa no campo, eu não sei o quê. Se ele estava plantando, se ele estava colhendo, se ele estava... não sei o quê. E a cidade estava, né, hoje, como se diz hoje, bombando de gente. Jerusalém estava cheia, porque era vésperas da Páscoa. Talvez ele tivesse ido buscar alguma coisa para vender, não sei. E ele acabou sendo envolvido nesse drama e precisou realizar essa tarefa constrangedora e desagradável. Foi obrigado a fazer. No entanto, a gente deduz pelo relato bíblico que aquela tarefa de carregar a cruz levou Simão à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Simão, ele assistiu de primeira fila, né, tudo que aconteceu com Jesus ali na crucificação. Simão e a sua família, Rufo era um dos seus filhos, se mudaram para sempre para Roma e fizeram parte lá da igreja em Roma. Ontem a gente falou que Atos, né, termina com Paulo pregando em Roma. Simão estava no meio deles lá. A gente lê sobre isso. O que eu estou falando não é... Está lá em Marcos, capítulo 15, versículo 21, e Romanos, capítulo 16, versículo 13. Então, eu imagino que esse constrangimento passado por Simão acabou fazendo com que Simão discernisse a verdade sobre o Messias. A partir daí, ele... talvez, eu não sei, a gente não pode afirmar, mas talvez ele tenha raciocinado, pensado, e foi tocado que verdadeiramente Jesus Cristo, Jesus era o Cristo, o Messias, o Salvador. Então serviu para alguma coisa aquilo na vida de Simão. Logo a seguir, no texto bíblico, a gente lê que a multidão que acompanhava o trajeto chorava e lamentava o que via.
E o versículo 28, os versículos 28 e 30 de Lucas 23 se dirige às mulheres e alerta a todas as mulheres. Jesus fala com as mulheres especificamente. Fala com vocês, irmãs. Jesus diz, olha, vocês não chorem por mim, não. Mas chorem por vocês mesmas. E chorem pelos seus filhos. E isso é um alerta de Jesus para os tempos que nós estamos vivendo, chamado dos últimos dias, né? Quantas mulheres perderam seus filhos em guerras, conflitos? Quantas mulheres perderam seus filhos para as drogas, para a criminalidade? Eu penso, a Bíblia não diz isso que eu vou falar agora. Isso não está escrito na Bíblia do jeito que eu vou falar, mas eu penso. Então, essa é uma opinião pessoal minha que eu vou dar agora. Quando Jesus fala, olha, que as montanhas caiam sobre mim, ou sobre nós, né? Não estaria Jesus se referindo a este povo todo, na maioria de muito dinheiro, de muitas posses, que ficam construindo abrigos para o fim do mundo? Não sei, eu não estou afirmando. Estou supondo, né? Que quando fala, porque os bunkers, né? São construídos de maneira a preservar quem está dentro. Mas será que Jesus não estava se referindo que isso não vai adiantar absolutamente nada no fim do mundo? Construir bunkers, né? Pode ser. Pode ser. Eu não estou afirmando porque isso não está na Bíblia. A minha mente viaja até esses lugares. As planícies, né? Tem gente que constrói um bunker cavado numa montanha, outros fazem subterrâneo. Quando Jesus fala, as planícies cubram-nos, né? Entendeu? É uma suposição. E essas mulheres que estavam chorando ali, muito provavelmente, também é opinião minha, opinião pessoal, também não está escrito na Bíblia. Essas mulheres não eram discípulas de Jesus. Elas faziam parte da multidão que não cria em Jesus, estava ali. Ou eram carpideiras, aquelas mulheres que choram profissionalmente nos enterros, isso não existe mais, né? Mas naquela época existiam as profissionais do choro, né? Ou ficaram mesmo muito chocadas
apavoradas, constrangidas com tudo aquilo que estavam fazendo com Jesus. E o que a gente observa aqui nas palavras de Jesus é que ele não está só advertindo para os sofrimentos que haveriam de vir sobre Jerusalém, mas ele também adverte para o sofrimento que viria para todo aquele que não aceitar Jesus, ele como Senhor e Salvador. Então o choro dessas mulheres também pode ter sido por elas estarem ali vendo a verdadeira verdade que é Jesus Cristo. Talvez as palavras de Jesus tenham gerado um discernimento sobre a verdade na vida delas. Nós não sabemos. Mas o interessante é que fala muito com as mulheres, né, sobre os filhos. Olha, chorem por vocês mesmas. Não precisa chorar por mim. Chorem pelos seus filhos. E aí eu comecei a pensar nos dias de hoje, né? Como é difícil criar filho hoje. Esse negócio de droga. Eu estou preparando um outro estudo aqui. Drogas, né? Mas não drogas... a maconha, a cocaína, não, outras drogas que tem por aí, que as pessoas acabam usando, enfim. Mas hoje é muito difícil criar filho. Dificílimo. Muito difícil. Como é que você vai segurar um rapaz de 15, 14, 16 anos em casa? Como é que você vai segurar? Você vai criar um tumulto, porque o mundo diz que ele deve sair, o mundo diz até aonde ele deve ir, o que ele deve frequentar e o que ele deve fazer. Então eu estou trazendo tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, queridas e amadas em Cristo Jesus, porque o princípio disso tudo que eu estou falando é que muitas vezes, ou até na maioria das vezes, né, o constrangimento ou o choro é para trazer para nós bênção e crescimento. Nos faz sofrer, claro, mas esse sofrimento é para fazer com que a gente cresça, é bênção na nossa vida. E a conversa aqui é até que ponto a gente está levando essa compra para casa ou está esquecendo lá no mercado como eu. Porque choro sem discernimento, sem entender o porquê das coisas, é um sofrimento sem sentido. É isso que Jesus falou para as mulheres: olha, vocês estão sofrendo, vocês estão chorando porque eu estou sofrendo, vocês vão sofrer muito mais do que isso. No futuro, vocês têm que chorar por vocês, não é por mim, não. Por quê? Porque o choro daquelas mulheres era um choro pelo sofrimento físico dele.
As pessoas estavam constrangidas fisicamente. Olha que dó, que pena! Oh meu Deus, que dó que eu estou dele. Mas mudou o que esse dó? Ele continuou sofrendo. Então ele diz, olha, não chorem não. Não adianta chorar agora aqui. Vocês vão chorar muito mais lá na frente. E esse lá na frente, que ele falou, há 2000 anos atrás, são os nossos dias. Isso é para a gente meditar um pouco. Isso é para a gente pensar um pouco nas grandezas da Bíblia. Isso é para a gente aprender a discernir a vontade de Deus sempre que a gente for submetido a uma situação constrangedora. Ou mesmo uma situação injusta. Porque senão, irmão, irmã em Cristo, o choro vai ser apenas uma experiência ruim por alguma coisa desagradável. E é este choro, apenas uma experiência ruim por um fato desagradável, que nos torna frios, cínicos, amargurados. Né? Quanta gente, na minha idade, assim, que são pessoas frias, amarguradas pelas coisas da vida. Por quê? Porque o sofrimento foi um sofrimento sem discernimento, apenas uma experiência horrível que aquela pessoa passou. E é isso que Jesus está falando. Em Lucas 23, ele está dizendo para aquelas mulheres exatamente o que eu acabei de falar aqui agora. Esse choro de vocês é o quê? Vocês estão entendendo que eu sou o Messias? Ele está dizendo, né? Não, vocês não estão entendendo. Então chorem por vocês e não por mim. É isto que esta passagem está dizendo. Porque o choro de vocês não está trazendo discernimento. Vocês não, mesmo com tudo isso que eu estou fazendo por vocês, vocês não estão vendo que eu sou o Messias, eu sou aquele único que vai salvar o mundo. Então chorem por vocês mesmas, chorem por aqueles que vocês vão gerar. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, Eterno Deus, Senhor da glória, bendito, bendito, bendito é o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus e Pai, a não chorarmos por nós mesmos, nem pelas situações banais deste mundo, mas que venhamos a chorar por não reconhecermos o Senhor como Salvador, único, pessoal, universal, intransferível. Quantos choram por qualquer coisa? Vem um filme, chora, não sei o que, chora. Mas não chora porque não são salvos. Nem acreditam em salvação. É por isso que nós devemos chorar. Por não vermos o Salvador em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu peço que o Senhor continue falando conosco. Eu peço que o Senhor continue derramando sobre nós instrução, derramando mesmo como uma grande cachoeira derrama as suas águas. Que o Senhor derrame instrução
inteligência, graça, sabedoria a cada um de nós. Esta é a minha oração. Por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Salvador, Jesus Cristo. Amém.